Olá, alunos! Então, hoje começaremos um novo assunto que vocês já viram no ano passado, só que agora a professora vai explicar um pouquinho mais assim específico, que vai falar sobre situações de divisão. Então, vocês irão abrir o LIPS mais Matemática quarto ano. Ia falar sobre as situações de divisão que está na página, né, as atividades relacionadas estão na página 104 e 105. Então, exercício número 1. Para a aula de Educação Física, a professora Luciana dividiu os alunos em equipes e distribuiu 40 bambolês igualmente entre as equipes. Cada equipe recebeu 2 bambolês. Quantas equipes foram formadas para essa aula? Então, a professora colocou aqui 2 fileiras, né, de quadrinhos com cores de tons de azul. Então, aqui na primeira fileira eu tenho 10 quadrinhos e depois eu tenho mais 10 quadrinhos. Então, a professora vai distribuir os bambolês nessa primeira fileira e depois nessa outra fileira aqui, que nós vamos ver quantas equipes que iremos ter, né? Então, vamos lá. Na primeira fileira, eu vou colocar um em cada um, tá? Então, aqui. 1, 2, tem que ter no total 40. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, agora eu distribuí 10 bambolês para as primeiras 10 equipes. Então, agora o próximo. Vou fazer aqui, vou colocar na de baixo já, tá bom? Então, eu tenho aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui a professora tem 20 equipes e cada equipe com um bambolê. Então, seria que eu preciso de 40 bambolês, né? Para cada entre as equipes. Então, aqui eu já tenho 20. Então, aqui 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Então, aqui eu tenho 2 bambolês para cada equipe. E quantas equipes que eu tenho aqui? A pergunta é, quantas equipes foram formadas para essa aula? Então, nesse caso, eu formei 20 equipes com 2 bambolês cada uma. Cada equipe. Então, aqui 20, o quê? Equipes. A professora vai fazer um pouquinho com vocês, por ser conta assim porque ser um assunto novo, tá? Então, a questão de divisão aí é um pouquinho complicadinho, tá certo? Então, a professora vai explicar. Esse aqui seria uma atividade assim que nós estamos fazendo hoje, mas a questão do concreto. Então, essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, tá bom? Por causa da explicação e da transformação. A professora vai fazer uma parte concreta com desenhos, qual vocês estão vendo agora. Eu fiz os quadrinhos, coloquei, contei junto com vocês. E depois eu vou explicar um pouquinho da continha mesmo em si, tá? Que é importante vocês estarem já aprendendo essa questão, tá bom? Porque amanhã, na próxima aula, né? Nós vamos já começar a ver a questão dessa operação, tá? Como fazer a continha de divisão. Mas para isso nós teremos que saber a questão da multiplicação,
a adição que tem relação com a multiplicação. Mas não fiquem preocupados que isso aí é um pouquinho mais complicadinho sim. É importante para a divisão, é muito importante a questão da tabuada. Está sabendo um pouquinho de tabuada? Um pouco não, né? Está sabendo a tabuada, tá? Então estudem a tabuada aí em casa, bom? Então aqui, ó, falando em tabuada, nós temos no próximo slide a questão da tabuada. Então a professora vai explicar um pouquinho o que quer dizer, o que tem a ver a multiplicação, né? Para fazer a questão da continha de divisão, eu tenho que saber a multiplicação. E a multiplicação, o que ela tem a ver com adição, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui, a professora vai escrever a tabuada do 2, que dá tranquilo, né? Então eu vou começar com a tabuada do 2. Então aqui no caso, eu vou escrever a operação, no caso a continha, né? E depois eu vou colocar um pouquinho o que ela tem a ver com a multiplicação, tá bom? Então aqui eu tenho 2 vezes o 0, que é igual ao quê? Então eu tenho aqui 2 vezes 0 coisas. Eu não tenho nenhuma nada aqui, né? Então ela vai ser o quê? 0. Não tenho 0 aqui e o 0 aqui. Não vou colocar nada para não confundir. Então 2 vezes 0 é 0. 2 vezes o 1 é igual ao quê? Então eu tenho 2 vezes o número 1. Então aqui eu tenho uma estrela mais uma estrela, que vai ser o quê? 2. Então essa relação da multiplicação com a adição, que seria a continha de mais aí que vocês falam, tá bom? Então 2 vezes 3 igual, então vamos pensar, 2 vezes o 3. Desculpa, vamos voltar, já tô pulando. 2 vezes 2 vai ser igual ao quê? Então eu tenho 2 estrelas. 2 estrelas. Então aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, só colocar o 4 aqui e o 4 aqui de resultado. 2, agora é 2 vezes 3. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3 mais 3, 6. Então, 2 vezes o 3, 6. 2 vezes 4 igual. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. Resultado, 8. 2 vezes 5 igual. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estrelas mais 5 estrelas vão ficar 10. Então, o resultado aqui, 10. 2 vezes 6 igual. Então, vou colocar aqui 6 estrelas mais 6 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 mais 6, 12. Resultado, 12. 2 vezes 7 igual. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 7. Opa! 7 mais 7, 14. 14 aqui. 2 vezes 8 igual. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8, 16. Resultado 16. 2 vezes 9 igual. Então, tenho 9 mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9, 18. Resultado, 18 aqui. 2 vezes 10 igual. Vamos fazer a mesma coisa, fazer 10 mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 10 vai ficar 20. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, de 2 em 2, né? Então, 2, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Tá? Então, é fácil aí a questão de memorização dessa tabuada, certo? Então, essa aqui é a questão da adição com a multiplicação, que tem a ver. Então, aqui, ó, então a mesma questão, só que agora a professora vai resolver a continha com vocês. Então, eu vou colocar aqui essa questão da tabuada, vai ficar mais tranquilo para nós. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 4 igual a 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 4 igual a 8. 2 vezes 5 igual a 10. 2 vezes 6 igual a 12. 2 vezes 7 igual a 14. 2 vezes 8 igual a 16. 2 vezes 9 igual a 18. E 2 vezes 10 igual a 20. Então, a professora tem aqui a tabuada. Tá? Importante na questão da divisão é ter a tabuada. Então, nós vamos fazer a mesma questão, só que agora nós já sabemos o resultado dela. Só que agora a professora vai fazer a questão da continha mesmo em si, tá bom? Então, nós temos lá 40. Sempre começo aqui para a casa da unidade. Então, eu tenho o 0 e o 4, que seriam 0 unidades e 4 dezenas, que seriam 4 dezenas, que é 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Seria 40. Dividido por quem? Por 2. Seriam 2 borboletas por equipe. Então, no caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer na questão da continha de divisão seria pensar 4 coisas. Dá para dividir por 2 pessoas? Para 2 pessoas? Dá, né? Tranquilo. Então, eu vou pensar. Aí, depois, eu vou utilizar a questão da tabuada. Então, eu tenho aqui. Existe resultado 4 na tabuada do 2? Vamos ver aqui, ó. 2, 0, 2, 4. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 2 vezes 2, quanto é? 2 vezes 2 é 4. Eu vou colocar o resultado aqui, 4. E nós fazemos a questão da continha de subtração. Então, de tirar. 4. Para chegar no 4, então eu tenho 4. Para chegar no 4 é 0.
Simples assim. Só colocar o 0. E eu posso abaixar aqui a questão do outro número. No caso aqui é o 0 mesmo. Então, é só colocar aqui o 0. 0 tem como dividir? Não. Então, eu só coloco aqui o 0 completo aqui. O 0 aqui na questão do dividir. Deixa eu só a professora ver aqui. A questão, eles falam que aqui ó, é assim. Nós temos lá, o 2 é o divisor, é o número que está dividindo. Nós temos o dividendo, que seria o 40 seria o dividendo, aquele número que eu vou dividir. A questão aqui do resto, então nós temos aqui, seria assunto da próxima aula, mas eu já vou adiantando, que é importante para vocês. A questão do resto seria o 0, né? Não sobrou nada. E esse resultado aqui, ele é o quociente do número, tá? Então aqui no caso, sobrou esse 0 aqui, ó, eu vou encaixar ele aqui. Então, só eu fazer 20 mais 20 não é 40? Então, quer dizer que a minha resposta está correta, tá? Então, seriam 20 equipes. Igual a respostinha que a professora já fez o exercício com vocês, questão da adição. Então, vamos para a próxima atividade. Vai ser é uma aula bem extensa hoje, tá bom? 2. Veja como a Ariane explicou a Felipe de que maneira ela pensou para obter o resultado 54 dividido por 3. O jeito que ela pensou e o jeito que o Felipe pensou. Eu subtraí 3 de 54. Depois subtraí 3, o resultado obtido, e assim por diante. Fui fazendo as subtrações sucessivas até sobrar nada. Depois, contei quantas vezes subtraí o número 3. Olha que interessante. É o quê? É o quê? É uma subtração, só que não deixa de ser uma adição. Ou a multiplicação nesse caso. Entendi. O resultado da divisão é a quantidade de números 3 que você tirou do 54 até chegar em 0? Então, aquela questão que a professora fez lá com vocês, né? A questão da subtração também tem a ver com a conta mesmo em si da divisão. A. O pensamento de Ariane está correto? Justifique a sua resposta. B. Então, nesse caso aqui, vocês podem escrever para mim e anotar no caderno de vocês, tá bom? B. Qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? Então, nós vamos fazer a continha aí para pensar, né? C. Pense em outra maneira para fazer a divisão desse 75 por 5. Escreva o resultado encontrado. Depois converse com professores e colegas sobre o modo que você fez essa divisão. Então, vocês irão escrever essa resposta da A e da C no caderno de vocês. 3. Cara recebeu uma encomenda de 312 salgadinhos que serão entregues em 6 caixas. Em cada caixa será colocada a mesma quantidade de salgadinhos e não haverá sobra. As caixas vão ficar completas? Veja como Carla fez para descobrir a quantidade de salgadinhos que ela deve colocar em cada caixa. Para descobrir, dividir o número total de salgadinhos pelo número total de caixas. O resultado é a quantidade de salgadinhos que devo colocar em cada caixa. Cada caixa foi entregue com quantos salgadinhos? Então, vamos fazer a continha aí. Então, nós temos lá 312 salgadinhos que vão ser divididos em 6 caixas. Eu posso fazer o desenho, só que a professora já está começando com vocês a questão da continha de divisão, tá bom? Então, vamos lá. 312, unidade, dezena e centena, dividido em quê? Em 6 caixas. Então, nós vamos utilizar o quê? A tabuada do 6. Então, 6 vezes 0 igual a 0.
6 vezes 1 igual a 6. 6 vezes 2 igual... É a mesma coisa, 6 mais 6, 12. 6 vezes 3 igual a quanto? 6 mais 6, 12 mais 6, 18. 6 vezes 4 igual 24. É a mesma coisa, 6 mais 6 mais 6 e mais 6. 6 vezes 5 igual a 30. 6 vezes 7 igual, ó, mesma coisa que eu contar. Opa, 6 vezes 6. 6 mais 6 mais 6, mais 6 mais 6 e mais 6, 36. 6 vezes 7 igual 42. Ou eu pego esse último número aqui e somo mais 6, que vai dar o resultado. Tá bem? Seis vezes 8 igual a 48. 48 mais 6. 42 mais 6. 43, 44, 45, 46, 47, 48. É só a questão do último número. 6 vezes 9 igual a 54. E 6 vezes 10 igual a 60. Então, vamos lá. Nessa questão aqui é bem interessante, tá? Então, nós vamos ter que pensar um pouquinho. Ó, lembra aquela questão que a professora falou primeiramente para vocês? Eu falei assim, ó, 3, ou no caso lá seria 4. O 3 dá para dividir para 6 pessoas por inteiro, sem quebrar? Sem dividir assim, dividido, né, quebradinho? Não. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu vou utilizar esses dois numerais aqui, ó, tá? E aqui é um pouquinho mais complicado de se resolver, tá bom? Quero que vocês prestem atenção, por ser um pouquinho mais complicadinho para se resolver, certo? Então, eu vou utilizar aqui o 31. Tem o 31 resultado 31 no tabuado do 6, vamos ver. Então, aqui eu tenho 12, 24, 30 e 36. Então, no caso, eu não posso passar. Eu tenho que ser antes do número aqui, ó, que eu tenho. Então, no caso aqui, eu tenho 30, seria antes do número que eu tenho, né? Então, no caso aqui, a professora tem o quê? O 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui, vezes. Então, aqui, ó, 6 vezes 5, 6 vezes 5 igual a quê? 30. 30, certo? Então, continha de subtração. Primeira coisa que eu faço. 6. Para chegar no 1, 1. Né? Ou 1 tira 0, 1. E 3 para chegar no 3, 0. O que eu vou fazer aqui? Ah, acabou a continha? Não, eu tenho aqui o 2 para poder continuar. Então, vou colocar o 2 aqui embaixo. Agora, eu vou fazer o quê? A divisão do 12. Existe 2, eu vou pensar assim. Sempre eu tenho que também pensar na questão do resultado. Se aqui, quando eu for subtrair, der um número maior que está aqui no divisor, quer dizer que eu tenho que dar uma olhadinha, mais uma olhadinha na questão da tabuadinha ali, tá bom? Então, no caso aqui deu menos, deu 1. Então, aqui no caso é 6. Então, agora eu vou utilizar o quê? O 12, né? Não é difícil, professora, escrever aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou usar aqui o 12, certo? Então, aqui, tem o resultado 12 na tabuada do 6,
Ah, tem aqui, professora, ó. 6 vezes 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Vou falar aqui, ó. 6 vezes 2 igual a 12. Opa. 2. 2 para chegar no 2, nada. 1 para chegar no 1, nada. Então, aqui o resto, não tem o resto é 0. Não sobra nada. Então, seria o quê? 52. Então, eu vou colocar o resultado ali da continha. Então, seriam 52. Opa! 52 o quê? Salgados em cada caixa. Ou salgadinhos, né? Certo? 4. Cláudia comprou 10 camisetas de mesmo modelo por R$80. No total, então ela pagou R$80 em 10 camisetas. Quanto ela pagará por 5 dessas camisetas? Então, no caso, ela tinha o quê? R$80. Opa! R$80 e ela dividiu por 10. No caso aqui é tranquilo, né? Pensar assim. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai dividir o quê? Ela vai pegar os R$80, no caso, foram 5 camisetas, né? Então, ela vai dividir o 80 por... Qual seria a metade de 10? Sempre quando a professora falar que é 10, dividido por 2. É quanto? É 5. Né? É 5 é a questão. 5. Se eu pegar o 80 e dividir por 2, vamos ver quanto vai dar? Então, aqui no caso, eu tenho o 80 dividido por 2. Então, a professora já deixou aqui a continha, né? A tabuada, para ficar mais fácil, mais ágil para nós. Então, eu tenho aqui 8. Dá para dividir para 2 pessoas? Vocês acham que dá para dividir para 2 pessoas? Sim, né? Existe aqui na tabuada do 2, resultado 8. Tem aqui, ó, professora, 2 vezes 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o 4 vezes 2 vezes 4, 8. Pontinho de subtração. 8 para chegar no 8, nada. O que eu vou fazer aqui, professora? Eu vou baixar o 0. Como o 0 não tem como eu dividir, né? Então, eu vou colocá-lo aqui no quociente. Então, quanto ela pagou nas 5 camisetas? Se nas 10 ela pagou 80, é só você fazer 80 dividido por 2. Vai dar o quê? R$40. Certo? Então, aqui, ó, 5. Leia o que a Alice está dizendo e responda a questão. Todos os dias leio 20 páginas desse livro. O livro tem 100 páginas. Em quantos dias a Alice consegue ler o livro inteiro? Vamos ver. Então, nesse caso, a professora deixou aqui no cantinho a tabuada do 2. Então, o que a tabuada do 2 tem a ver, professora, com a tabuada do 20? No caso aqui, nós vamos utilizar o quê? O 20, a tabuada do 20, né? Então, a tabuada do 2, ela tem o quê? É só vocês aumentarem o 0 aqui no final, né? Então, aqui, 2 vezes 0, ou 20 vezes 0, é 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. 20 vezes 6, 120. 20 vezes 7, 140. 20 vezes 8, 160. 20 vezes 9, 180.
e 20 vezes 10, o quê? Opa! 200. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma coisa, dá para dividir para 20 pessoas? Para 20 pessoas? Não. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, o 10. Dá para dividir para 20 pessoas? Só se eu for cortando, né? Metade, cada um vai dar para 20. No caso, eu não posso. Então, tem que ser inteiro. E 100? Dá para dividir para 20 pessoas? Ah, sim, agora dá. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pensar em quê? Na tabuadinha, né? Que a professora já preencheu aqui com vocês. Então, aqui no caso, ó, tem o resultado 100 na tabuada do 20? Tenho. No caso aqui é o 5, né? Então, vocês irão colocar o 5 aqui, vezes, que vai dar o resultado, certo? 5 vezes 0, 0, 5 vezes, ou 2 vezes 5, 10, ou 20 vezes 5, que vai ser 100. No caso aqui, 0. Então, quantos dias que a professora vai deixar assim? E vocês vão montar para mim, tá bom? Então, nesse caso, quantos dias ela vai demorar para ler? 5 dias. Então, só colocar na respostinha lá para a professora, tá certo? 6. Em um domingo, uma lanchonete vendeu R$270 em sanduíches. Se cada sanduíche custa R$9, quantos sanduíches foram vendidos nesse dia? Então, aqui no caso, vocês irão utilizar a tabuada do quê? Então, em um domingo, a lanchonete vendeu R$270 de salgadinho. Se cada sanduíche custa R$9, quantos sanduíches foram vendidos nesse dia? Então, vocês irão utilizar o quê? A tabuada do 9 nesse caso. Então, vocês irão montar para minha continha aí, tá bom? Senão fica muito extenso já, esse vídeo já tá muito longo. Vamos tentar. B. Na segunda-feira, a venda de sanduíches foi a metade. Lembra que eu falei da metade, que é duas vezes? Ou dividido por 2? Sempre quando for metade, é dividido por 2. 2 vezes seria o dobro. Então, metade é dividido por 2. Da venda de domingo. Quantos sanduíches foram vendidos na segunda-feira? Então, vocês irão fazer a continha para mim. Bom, vamos pensar aí o que vocês vão fazer. Desafio. Reúna-se com um colega para resolver o problema a seguir. Então, vocês irão pensar. Pode pensar sozinho, ou se vocês quiserem conversar com algum colega aí do grupo de vocês da sala, pode conversar, tá bom? 4 colegas ganharam algumas balas, que foram distribuídas igualmente entre eles, e sobraram 2 balas. Se havia menos de 20 balas, quantas balas eles ganharão para serem distribuídas? Então, vocês irão pensar aí para a professora, tá bom? Como que vocês irão, quantas balas, no caso, foram divididas, tá bom? Se vai sobrar o quê? Sobraram 2, certo? Então, até a próxima aula com mais questão de situações, problemas com divisão, tá certo? Tchauzinho para vocês!